Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo para mais uma aula de Química com vocês, terceirão. Isso mesmo, hoje fórmulas químicas. Vamos fazer alguns exercícios para fixar ainda mais esses conceitos e esse conteúdo com vocês. Bom, mas como eu já havia comentado, sempre no começo de aula eu vou corrigir os desafios que eu passei na aula anterior para vocês. Fizeram? E aí? Acertaram? Difícil? Fácil? Vamos ver. Beleza? Primeiro exercício, qual é a massa em gramas de uma molécula de etano, C2H6? Beleza, a massa em gramas de uma molécula de etano. Então vamos pegar lá, pessoal. Ó, C2H, recapitulando, C2H6, certo? C2H6. Massa do carbono é 12. 12 vezes 2, 24. Mais massa do hidrogênio é 1 vezes 6, 6. Totalizando, então, 30 gramas por mol aqui, pessoal. Beleza? Então, você sabe que em 30 gramas, você tem 1 mol. Que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de etano, no caso, né? Vou colocar etano. Beleza? Ele quer saber qual que é a massa em gramas de uma molécula de etano. Então, pessoal, X para uma molécula de etano. Certo? Faz a regra de 3. Aqui. Regra de 3, lembra lá? Multiplica cruzado. Opa. Então, aqui, ó, pessoal. 6 vezes 10 a 23 X é igual a 30 gramas. Tá multiplicando, passa dividindo. X igual a 30 gramas, divididos por 6,0 vezes 10 a 23. Fazendo a matemática aqui, pessoal, o que você vai verificar? Que X é igual a 5 vezes o 10 a 23 aqui embaixo. Toda vez, pela regra matemática, se está embaixo sobre a divisão, você joga para cima e altera o sinal lá do coeficiente. Então fica vezes 10 a menos 23 gramas. Uma molécula de etano possui a massa de 5 vezes 10 a menos 23 gramas, pessoal. Muito pouco, né? Muito pouco, muito baixo, um número muito pequeno, mas é esse o resultado. Alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Vamos virar aqui. Opa! Partiu o próximo exercício. A massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mol de átomos de mercúrio são. Pessoal, então vamos lá. O mercúrio, vamos lá. Hg, mercúrio. A massa atômica dele, 200. Beleza. Então, ele possui aqui, ó, segundo ele está dizendo, o número de átomos em 8 mols. Então, você sabe aqui, 200 gramas para 1 mol, certo? X gramas para 8 mols. Perfeito? Beleza. Então, fazendo a regra de 3, você vai verificar que X é igual a 8 vezes 200, 1.600 gramas. Então, você já sabe que são 1.600 gramas em 1 mol. A massa em gramas, 1.600 gramas. Então, você já liquida ali, ó, A, B e D. Você vai ficar entre a C e a E agora, certo? O que ele está perguntando agora? O número de átomos existentes em 8 mols, pessoal. Então, o que acontece? Você pode partir do pressuposto que 1 mol, na realidade, 200 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23, correto? Porque 200 gramas equivale a 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 a 23. Então aqui, 200 gramas de mercúrio equivale a 6,0 vezes 10 a 23. Que é o número de moléculas, no caso do mercúrio, átomo independente. 1.600
AX. Concorda comigo? Porque 200 está para 1 mol, que está para 6 vezes 10, 23. Correto? 1.600 gramas são 8 mols de mercúrio, que equivalem ao que a gente quer descobrir. Certo? Então, faz a regra de 3. Você vai ver que 200x equivale a 1.600 vezes 6, que vai dar 9.600, vezes 10 a 23. Tá multiplicando, passa, dividindo. Então, x é igual a 9.600 vezes 10 a 23, divididos por 200. Corta, 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 corta. 96 divididos por 2, que vai dar 48, pessoal. 48 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas de mercúrio nesse caso. Beleza? Então, a alternativa correta, qual que é? É a alternativa C, pessoal. 1.600 gramas e 48 vezes 10 a 23 elevado a 23 átomos de mercúrio, ou moléculas de mercúrio. Nesse caso, o átomo e a molécula é só um mesmo. Beleza? Próximo exercício. Vamos lá. Se um átomo apresenta a massa de 60 unidades, a relação entre a massa desse átomo e a massa do átomo de carbono, 12 unidades, valerá de um átomo genérico e o carbono, um átomo genérico que possui 60 unidades, o carbono, 12 unidades, pessoal. Então, vamos fazer aqui, ó, carbono 12, o átomo genérico, que eu vou chamar de Y agora, 60. Vou fazer uma decomposição aqui, pessoal. Decompõe por 12 mesmo, ó, por 12. Então, a proporção de 5. Alternativa E. Suave? Tranquilo esse, ó. Esse aí, tranquilinho. Fácil, fácil, né? Beleza? Parte pro próximo. Agora já adentrando no nosso assunto, pessoal, de fórmulas químicas. Certo? Primeira questão. PUC Campinas, São Paulo. A combustão realizada a altas temperaturas é um dos fatores de poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, causadores de afecções respiratórias. A análise de 0,5 mol desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual é a sua fórmula molecular? Quando vai trabalhar de fórmulas químicas, pessoal, é interessante que vocês resgatem os conceitos que a professora Elô trabalhou com vocês. Nós temos as fórmulas químicas, dentre as fórmulas químicas, a fórmula molecular, que é a tradicional que nós conhecemos, a fórmula mínima, que é o mínimo que aquela fórmula vai dispor para representar um grupo de aquela molécula. Sempre vale ressaltar que fórmula mínima tem que ser sempre com números inteiros, e a fórmula percentual, que vai representar a porcentagem de contribuição daquele átomo naquela molécula. Beleza? Tranquilo? Bora então. Ele quer saber aqui a fórmula molecular, ou seja, aquela fórmula que nós conhecemos normalmente. Então, ele fala que a análise de 0,5 mol desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio, pessoal. Ou seja, 0,5 mol, 7 e 16. Para a gente identificar a fórmula molecular, tem que trabalhar a 1 mol. Então, pessoal, se 0,5 está para 7 gramas, 0,5 mol está para 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio, certo? A gente tem que jogar isso aqui para 1 mol, pessoal. 1 mol é o dobro, concorda comigo? Certo? Então, 14 gramas de N2 e 32 gramas de oxigênio. Eu coloquei aqui nitrogênio, oxigênio, O2 aqui por critério, mas necessariamente, na realidade, vamos ter que tirar isso aqui para não confundir. Certo? Então você sabe que 0,5 mol equivale a 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de
oxigênio. Foi o que ele falou ali, né? Se você dobra para 1 mol, então 14 gramas de nitrogênio e 32 gramas de oxigênio. Pessoal, quanto que é a massa molecular do nitrogênio? É 14. Então, 1 mol de nitrogênio é 1 nitrogênio. É 14 gramas. Então, 1 nitrogênio. 1 mol de oxigênio é 16 gramas. 16 gramas por mol. 16, aqui, 32 é o dobro. Então, temos 2 mols de oxigênio. Logo, O2. NO2 é a fórmula molecular que esse exercício aqui está propondo para a gente. A análise de 0,5 gramas de mol desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual que é a sua fórmula molecular? NO2. Beleza? Tranquilo? Fácil? Parte para o próximo. Show. Vamos colocar aqui. PUC São Paulo. PUC Campinas, São Paulo. A análise de uma substância desconhecida revelou a seguinte composição centesimal, ou seja, percentual. 62,1 gramas por cento de carbono, 10,3% de hidrogênio e 27,5% de oxigênio. Pela determinação experimental de sua massa molecular, obteve-se o valor de 58 gramas por mol. É correto concluir que se trata de um composto orgânico de forma molecular? Dado aqui as massas atômicas dos respectivos átomos. Então, pessoal, o que você sabe? Você sabe que carbono, hidrogênio, oxigênio. Quanto de cada? Vamos colocar aqui, ó, X, Y, Z. Não sabe quanto que está aqui, você tem as porcentagens. Mas vamos pegar aqui, ó, tudo isso equivale a 58 gramas por mol. Certo? É o que o exercício disse pra gente. Então vamos calcular partes por partes. Primeira parte do carbono, pessoal. Você sabe que no carbono, 58 gramas equivale a 100%. Certo? X, que é o do carbono, equivale a quantos por cento? A 62,1%. Certo? Fazendo o cálculo aqui, pessoal, X é igual a 58 vezes 62,1, que dá 36,01,8 divididos por 100, que é igual 36,01, né, pessoal? Gramas. Certo? No Y, pessoal, Y, nós temos que o hidrogênio é 58 gramas equivale a 100%. Y equivale a 10,3. Certo? Fazendo o cálculo aqui, pessoal, Y é igual aqui 58 vezes 10,3, 597,4, 500. Tá multiplicado por 100, 5,97,4 gramas. Certo? E o... Vou pegar aqui, depois nós voltamos. 58 gramas equivale a 100%. Z, que é o oxigênio, equivale a 27,5%. Beleza? Então você vai fazer o cálculo lá. 58 vezes 27,5.
dá 1.595. Beleza? 15,95. Então, pessoal, pegando os nossos dados completos, carbono, que era X, hidrogênio, que era Y, oxigênio, que era Z. A gente viu que aqui 15,95, o Y deu 5, X deu 36,018. E o Y, 5,974. Certo? Vamos arredondar esses valores para trabalhar de maneira mais fácil, beleza? 36 aqui, o X vai ficar com 36, porque aqui vai ficar zerado. Aqui arredondando vai dar aproximadamente 6, então Y igual a 6. Então, X, 36, vou colocar aqui. Y, 6. Oxigênio, na real Z, que é o oxigênio, 16. Agora, pessoal, visto isso, a gente sabe que isso aqui é em gramas. Quanto que é a massa do carbono? Que a gente tinha visto ali, o exercício forneceu pra gente. A massa do carbono é 12. 36 gramas são quantos carbonos? São 3. Então, 3 carbonos. A massa do hidrogênio é quanto? É 1. Temos 6. Então, quantos hidrogênios são? Hidrogênio, 6. A massa do oxigênio é 16, pessoal. Então, quantos oxigênios? É 1. Vai ficar aqui 1. Vou colocar 1 aqui só por ilustração, porque não precisa desse 1. De tal maneira, então, pessoal, a fórmula molecular determinada por essa análise que o exercício propõe é C3H6O, que é correspondente à alternativa E de escola. Beleza? Difícil? Não. Trabalhoso. Por isso que eu falo, pessoal, sempre tem que esperar, olhar o exercício, analisar o que ele está propondo para você, retira os dados, resolve com calma, vai aos poucos, que no final você sempre encontra o resultado correto. Vai entendendo, compreendendo o exercício e ele, ao decorrer que você constrói esse raciocínio lógico, vai dar tudo certo. Beleza? Próximo exercício, pessoal. PUC, Campinas e São Paulo. Em 0,5 mol de quinina, a substância utilizada no tratamento de malária, a 120 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio, 1 mol de átomos de oxigênio. Pode concluir que a fórmula molecular da quinina é o quê? Vamos lá então, pessoal. 0,5 mol. Beleza? 0,5 mol de substância, a gente sabe que 0,5 mol equivale a metade dessa massa molecular aqui. Então, 324 divididos por 2 vai dar 150, 162 de massa grama mol. Beleza? É isso que você entender, que esse dado aqui, ó, para não confundir você, esse dado é referente a 1 mol, não referente a 0,5 mol. 0,5 mol você vai dividir pela metade, obviamente. Bom, então, você quer saber a fórmula molecular baseado nesses resultados. Bom, então, para 324 gramas, você vai ter que dobrar a molaridade ali da questão. Então, se nós estamos trabalhando com 0,5 mol, vai ter que dobrar, então, vai ficar 1 mol de quinina, que vai equivaler a 324 gramas, correto? Se a gente dobrou 1 mol, não tem que dobrar tudo que está aqui, né, pessoal? Então, se eram 120 gramas de carbono, agora vão ser 240 gramas
de carbono. Tá acompanhando o raciocínio? Se eram 12 gramas de hidrogênio, pessoal, agora são 24 gramas de hidrogênio. Certo? Se era 1 mol de nitrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio para 0,5 mol, agora então são 2 mols de oxigênio e 2 mols de nitrogênio. Beleza? Sabendo disso, você já vê ali então que você vai ter no mínimo 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio na molécula, né? Então nisso você já olha ali nas alternativas, você já elimina a C e a E. Voltando a trabalhar, então. Pessoal, a gente então tem que ver agora quantos mols de carbono e de hidrogênio possui nessa molécula. Então aqui, ó, vamos começar pelo carbono. Você sabe, pessoal, que 1 mol de carbono equivale a 12 gramas. Isso é que a literatura diz para você. X mol de carbono, que é o que a gente quer descobrir, equivale a 240 gramas de carbono. Então, X é igual, multiplicando cruzado, né? Vai ficar 1 vezes 240, 12x igual a 1 a 240, que vai 1 vezes 240 é 240. Então, está multiplicando, passa dividindo, de tal maneira que fica 240 divididos por 12, que aqui, pessoal, 24 divididos por 12 é 2, com o 0, 20. Então você sabe que de carbono você vai ter 20 mols. Beleza? Então, já vamos anotar aqui. Carbono, 20. Hidrogênio, não sabemos ainda. Oxigênio, 2. Nitrogênio, 2. Que a gente descobriu no outro exercício, na outra parte ali. Beleza? O hidrogênio, quantos é a grama que a gente tinha visto ali mesmo? Que eu esqueci já. Opa! 24 gramas de hidrogênio em 1 mol de quinina. Concorda? 24 gramas de hidrogênio em 1 mol. Você sabe que 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama, pessoal. Quantos mols de hidrogênio equivale a 24 gramas? Pessoal, você vai ver aqui, ó, não precisa nem da regra de 3, entendeu? Que você vai ver que é 24 mols. É proporcional. Então, Y é igual a 24 mols. De tal maneira, então, que nós temos 24 moléculas, 24 átomos ali de hidrogênio na nossa estrutura. De tal maneira, fechando, então, C20H24O2N2, pessoal, que é equivalente à alternativa B de bola. Ok? Difícil? Não. Trabalhoso. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, para a próxima aula, mais exercício, porque é isso, cara. Química, ainda mais química, a parte de cálculo, você só aprende, ó, fazendo. Amigo, não existe mistério. Quanto mais você fazer, mais você vai fixar e mais fácil você vai lidar toda essa circunstância. Beleza? Primeiro exercício desafiador para vocês. Olha lá. O segundo exercício. Terceiro exercício, pessoal. É isso. Fiquem atentos. Próxima aula eu vou corrigir esses desafios e aguardo vocês para mais discussão e aprendizagem. Beleza? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!